Debate aqui no Conselho de Comunicação Social. Nós vamos falar da regulamentação da faixa de 700 para a utilização da banda larga, mas, no fundo, o que nós vamos estar comentando aqui, ao abordar essa regulamentação, é o futuro da radiodifusão, especificamente da televisão aberta, a qual restou a faixa imediatamente inferior, de 470 a 698 MHz, a faixa adjacente, como única alternativa para continuar operando. Próximo, por favor. Então, senhor presidente, o que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando de descortinar cenários onde a televisão aberta, o modelo bem-sucedido da televisão aberta, teria continuidade na migração da tecnologia analógica para a tecnologia digital, ou seja, todos os brasileiros teriam acesso à imagem quase perfeita. Não existe imagem perfeita, a imagem perfeita é a imagem que o cientista vai trazer sempre amanhã, então nós chamamos de imagem quase perfeita. O próximo, por favor. Ou se a gente teria que conviver com uma situação em que parte da população brasileira teria que sofrer os males da interferência, que, como já foi apresentado aqui para vocês pelo presidente da SET, interferência na televisão digital significa tela negra, significa falta de sinal, o que levaria ao início de uma decadência, de um declínio, vamos dizer assim, induzido do setor de televisão aberta. Próximo, por favor. Eu queria, antes de abordar o assunto específico da regulamentação da banda de 700, lembrar que nós estamos tratando aqui de duas plataformas importantes. A banda larga, de um lado, o Cine Brasil vai cantar os louros da banda larga justificadamente, legitimamente, e a televisão aberta, do outro lado, com a diferença muito característica que a televisão aberta tem uma única possibilidade de continuar se mantendo com competitividade no mercado, que é a banda de 470 a 698. Ela não tem nenhuma outra alternativa. Enquanto nós falamos de banda larga, que precisa da faixa de 700, mas tem várias outras alternativas ao longo do espectro. E nós estamos falando, indiscutivelmente, da principal plataforma de comunicação de massa do Brasil, que é importante para todas as classes da sociedade brasileira, e mais ainda para as classes C, D e E, e que vai continuar sendo a principal fonte de programas de conteúdo de radiodifusão durante muito tempo. Não há no horizonte visível nenhum evento revolucionário que mostre que esse quadro vai mudar, que a hegemonia da televisão aberta vai mudar num horizonte visível. Realmente não há. O que existe, e nós sabemos que as outras plataformas estão também aumentando a sua penetração, mas são números que devem ser olhados com bastante cuidado. O próximo, por favor. E eu vou citar um exemplo da televisão por assinatura, que nós sabemos que está crescendo a penetração. Mas, quando se lê o crescimento da penetração de uma plataforma como a televisão por assinatura, é importante que alguns detalhes desse crescimento sejam também analisados, e essa é uma pesquisa agora recente, do dia 7 de novembro, que mostra que 72% dos assinantes da televisão paga no Brasil continuam assistindo a televisão aberta. Então, não há um efeito de migração propriamente dito. Nós temos ali que 39% continuam assistindo os mesmos canais, ou seja, não mudam de hábito, eles passam a consumir mais televisão, a televisão aberta mais um delta da televisão paga, e 43% reduz o tempo de assistir a televisão aberta e substitui pela televisão paga, mas reduz, não substitui. Então, é um caminho longo a ser percorrido. Como eu mencionei, a alternativa de radiodifusão linear à televisão aberta deverá continuar a ser a alternativa principal para a sociedade brasileira ao longo de muitos anos. Por favor, próximo. Uma outra forma de verificar essa situação e essa tendência é a saúde financeira da televisão aberta. Contrariando o que vem acontecendo no mundo todo, a televisão aberta se mantém confortavelmente com a participação, a parte do leão no orçamento publicitário, e crescendo alguns pontos a cada ano que passa. Isso é uma demonstração daquele primeiro quadro estatístico que eu mostrei, ou seja, não há um efeito de migração da audiência, há um efeito de alguma mudança que, ao longo prazo, pode ser significativa, a gente não tem visibilidade disso.
E a outra é que a televisão aberta segue cumprindo uma das suas finalidades importantíssimas, embora menos destacadas, que é alavancar a economia através da sua atividade de veicular a informação publicitária. Próximo, por favor. Então, o que é que nós temos hoje na televisão analógica? Nós temos um modelo muito bem sucedido que, quando migra para a televisão, para a tecnologia digital, ela passa a ser uma plataforma de massa de mídia difícil de ser substituída. Ela passa já adquiriu a capacidade de ser recebida nos transmissores tradicionais, fixos, portáteis e móveis. Ela continua com a característica de um serviço de comunicação sem custo para o usuário. Ela atende os grandes centros urbanos, os vilarejos das áreas mais remotas, com um programa de alta resolução, e talvez o único serviço realmente universalizado por uma questão de não ter preço e por uma questão de que ela oferece o mesmo conteúdo, a mesma qualidade a toda a sociedade brasileira, classe A a classe E. Não há distinção. Quem recebe a televisão com a qualidade que o vizinho recebe, que o parente do grande centro urbano recebe. Por favor. Agora, para que ela continue competitiva, mantendo a sua qualidade, com capacidade de desenvolvimento, nós precisamos de um oxigênio que é o espectro sem interferência. Eu vou passar rapidamente nesse quadro, que ele é mais ou menos óbvio, mas é interessante a gente olhar o óbvio de vez em quando. O que significaria uma convivência com a banda larga móvel num quadro de interferência? Perda de qualidade. Perda de qualidade, perda de competitividade, perda de audiência. Ninguém toleraria ficar assistindo um canal. A primeira alternativa seria mudar de canal, quando começassem os problemas de interferência. As interferências acontecendo em vários canais, e como a SET já mostrou aqui na reunião que eles participaram, o problema de interferência não ocorre em um ou em outro canal, não ocorre só entre os canais 51 e 52, a interferência ocorre em vários canais da faixa. Mudar de canal não resolveria. Em pouco tempo, o setor adquiriria a pecha de um setor de qualidade decrescente, declinante, decadente. Tá? E nós estaríamos vivendo uma decadência induzida do setor, que eu acho que é tudo que a sociedade brasileira não quer. Próximo, por favor. Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Tá? Nós estamos vivendo a situação da regulamentação da faixa de 700, que foi liberada para a banda larga móvel com base em dois pré-requisitos fundamentais. Um, que não é objeto dessa minha conversa hoje, que é a igualdade de cobertura entre a televisão digital e a televisão analógica. E o segundo é que a faixa de 700 seria liberada para a banda larga com a condição sine qua non de que não haveria interferência da banda larga na televisão. Como é que isso pode ser realizado na prática? A resolução 625, que foi adotada pela Anatel com a data de 11 de novembro, ela acertadamente cria uma condição para a utilização da faixa pela banda larga móvel, que é a feitura e a publicação, a colocação no mercado de um regulamento de interferência. É assim referido na norma e no regulamento. Esse regulamento de interferência, ele deve trazer bem definido as condições de convivência, os procedimentos de mitigação. Ou seja, o regulamento de interferência deve trazer condições que, de uma forma inegável, de uma forma efetiva, garanta a condição de não interferência da banda larga móvel na televisão. Próximo, por favor. Eu vou passar em grandes passos aí o que significa definir as condições de convivência, definir os procedimentos de mitigação. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa que se faz em pouco tempo, porque é uma tarefa complexa. Ela exige, de imediato, a realização de testes, e não são quaisquer testes. São testes que têm que seguir uma metodologia já estabelecida a nível internacional, tem que garantir que medidas representativas do sistema de transmissão e dos vários sistemas de recepção sejam feitas. Quando eu digo vários sistemas de recepção, nós estamos nos referindo à representatividade com relação aos aparelhos de televisão que a gente tem nas nossas residências, aos diversos tipos de antena que são usados nesses aparelhos de televisão. E aí, para cada aparelho de televisão, poderia mencionar uma antena coletiva, uma antena individual, uma antena com ganho
de amplificador booster, uma antena sem ganho de amplificador, tá? Uma antena externa, uma antena interna. Então, são variações que têm que ser testadas para cada receptor e um número de receptores que seja realmente representativo do mercado. Então, esses testes eles têm que ser completos, têm que ser detalhistas, têm que ser rigorosos, tá? Para que sejam efetivos. Isso toma tempo, isso leva a um procedimento de medidas cuidadoso, confiável. Muitas vezes, uma determinada medida, um conjunto de medidas tem que ser refeitas. Esses testes vão identificar os cenários de interferência. Depois tem um segundo passo, que é o passo de identificar as técnicas de mitigação. Significa como é que, uma vez identificado o cenário de interferência, como é que eles podem ser resolvidos. E esses cenários, essas técnicas de mitigação, que eu vou exemplificar um pouco mais tarde, elas demandam uma criatividade em torno da tecnologia ou da técnica disponível. É um primeiro passo. E o envolvimento da indústria de fabricantes de televisores, indústria de fabricantes de antena, indústria de fabricantes de filtros. Depois tem um segundo passo, que muitas vezes parece menor, mas que é de uma complexidade muito grande, que é a logística da implementação das soluções de mitigação. Nós estamos falando, eu vou exemplificar com duas situações muito representativas. No Reino Unido, eles identificaram 2.700.000 residências que devem ser interferidas. Para que as medidas de mitigação fossem implementadas num tempo adequado, eles criaram uma empresa que se chama Mitico, com um orçamento de 180 mil libras, já com um procedimento pré-estabelecido para medidas proativas e reativas. Proativas são medidas que vão ser tomadas antes da entrada em operação da banda larga na faixa de 700, no caso deles, faixa de 800. E proativas são as situações que não foram identificadas, mas que se sabe que vão acontecer. Então, existe todo um procedimento, desde o momento em que o assinante, o usuário, tem um problema, para quem que ele liga, como é que a pessoa deve atender, em que tempo que deve atender, que tipo de solução. No Japão, foram 6.000 residências identificadas como casos que serão afetados. 6.000 residências, eles criaram uma entidade que chama Aliança de 700 Mega, que envolve os radiodifusores, operadores de telecom e o governo, com orçamento de 3 bilhões de dólares, também com um planejamento de atitudes proativas e reativas. E nós teríamos que fazer o mesmo no Brasil. A França e o Reino Unido, além de todo esse cuidado de atuação proativa, eles têm procedimentos de transmissão experimental. Então, antes da entrada em operação comercial da banda larga na faixa de 800, as operadoras vão ter que testar as suas estações radiobase. Existem procedimentos pré-definidos, hora de transmissão, duração da transmissão, toda uma campanha para que os usuários possam saber o que está acontecendo e reclamar adequadamente se for necessário. Uma vez definidas as técnicas de mitigação, se partiria para a confecção do relatório do regulamento de interferência. Depois, uma vez feito o regulamento de interferência, que vai para a consulta pública, vai tomar o seu tempo, existe um outro exercício igualmente complexo, que é estimar o percentual das residências brasileiras que vão ser alvo, que vão ser objeto da interferência. Por que isso é importante? O Sérgio Kern, do Sintele Brasil, pode dizer assim, de trás para frente. Ele tem que saber quanto é que vai custar a aquisição da licença, a aquisição da frequência. Ele tem que saber que, além do que ele está pagando pelo direito de usar a frequência, qual é o custo das providências de mitigação que ele vai ter que tomar no bloco de frequência que ele adquirir, ou qualquer operadora que associa a Sintele Brasil. Isso é um exercício complicado que vai ter que ser feito. E, uma vez definidos os custos de mitigação, então tem-se condição de partir para a elaboração e publicação do edital. Nós estamos falando realmente de um processo que é um processo intrinsecamente complexo e não adianta querer encurtar demais os prazos, porque o processo se tornaria bastante arriscado. O próximo, por favor. Técnicas de mitigação, a gente fala demais. O que é isso? Redução da potência de uma estação radiobase é uma possibilidade. Melhoria do filtro dos transmissores da estação radiobase, para diminuir o número, a quantidade de espúrios ou de emissões indesejáveis que são transmitidos e que interferem na televisão.
ajustar as características das transmissões das estações de radiobase, trabalhar com a antena, mudar a diretividade, a altura da instalação de antena. A atividade de mitigação mais popular, que é a instalação de filtros nos aparelhos de televisão nas residências. Vocês podem imaginar a dificuldade da logística, que é isso aí. Tá? Porque quando nós falamos de filtros, a coisa varia de receptor para receptor, de sistema de recepção para sistema de recepção. Nós estamos falando de técnicos treinados, visitando os telespectadores e fazendo as respectivas instalações. Aumento de potência dos transmissores de TV, isso para tornar o sinal de recepção mais robusto, menos suscetível à interferência. Ao mesmo tempo, tem a complicação que teria que passar por um reestudo de viabilidade do aumento de potência de TV dentro do próprio plano de televisão digital. E alguma coisa que é inevitável que vai ter que acontecer no curto prazo, a melhoria da capacidade de rejeição dos filtros dos televisores, ou seja, o Japão começou, por exemplo, a fabricar televisores já preparados para ter uma rejeição melhor a partir de 2011. Então, em 2015, quando a banda larga móvel entrar em operação no Japão, eles já vão estar com uma planta instalada de receptores relativamente saudáveis com relação à capacidade de rejeitar o sinal da telefonia móvel na banda larga. Onde é que nós estamos hoje? Tá? Nós estamos num momento de uma interação muito construtiva com a Anatel. Quando eu digo nós, o Sérgio pode confirmar isso aí do Sintele Brasil, existe um trabalho técnico sendo feito, a Anatel programou os seus testes e está havendo uma interação grande da Anatel com o setor privado, com a radiodifusão, com o telecom, com fabricantes. E nós estamos montando, a partir de 9 de dezembro, semana que vem, o início dos testes de campo em Pirenópolis. Pirenópolis foi escolhido por uma série de razões técnicas e outras de razões logísticas. Esses testes seriam seguidos por testes de laboratório a serem feitos na Inatel, um instituto de pesquisa em Santa Rita do Sapucaí. Depois haveria uma bateria final de testes também em Santa Rita do Sapucaí e com relatórios dos testes planejados para 30 de abril. Sujeito aí a chuvas e trovoadas. Quem já trabalhou com teste em laboratório e teste em campo sabe que a coisa nem sempre é pão, pão, queijo, queijo. Tem uma série de variáveis que acontecem e que tem que ser levadas em consideração. Eu disse que o momento é de uma interação construtiva com a Anatel. Nós temos tido uma abertura grande de opinar, de participar ativamente nas definições mais básicas, a parte de metodologia. Nós temos o compromisso da agência de termos a participação plena também na realização dos testes e depois uma outra fase que é igualmente importante, na avaliação dos resultados dos testes. E o quadro seria um quadro ótimo se não fosse uma preocupação que nós temos, que eu queria externar a vocês. O próximo, por favor. O próximo, é o último. Nós temos uma agência empenhada em fazer com que os testes deem certo. Nós tínhamos uma Anatel considerando testes de laboratório em Anatel de 4 dias apenas, o que é totalmente inaceitável. Fizemos e apresentamos, junto com a SET, um documento técnico mostrando para a Anatel, ponto a ponto, que tecnicamente, cientificamente, testar essa situação em 4 dias era mesmo que nada. A agência foi bastante receptiva aos argumentos. Estamos num processo de fechar uma metodologia que permita que os testes sejam mais completos, que as medidas sejam mais abrangentes, mas a Anatel hoje vive um problema de falta de orçamento nunca antes visto, pelo menos por nós. A Anatel está deixando de desempenhar atividades importantes por uma carência de orçamento, o que pode colocar em risco a realização dos testes da sua forma completa como deve ser. Tá? Então, existe todo um empenho da Anatel, mas esse problema está além do que a Anatel pode decidir. E nós estamos tratando de um assunto que talvez seja o assunto mais importante do setor de telecomunicações hoje, pelo fato de ser a banda larga de um lado, a radiodifusão de outro lado. Tá? E corremos o risco
depois de esforços gigantescos do setor privado, da própria Anatel, chegarmos a uma situação que, por um evento fora de controle causado por limitações orçamentárias da Anatel, nós tenhamos que voltar a discutir se o que foi feito vai ser válido ou não vai ser válido. Então, nós estamos, como radiodifusores, totalmente comprometidos com o sucesso desses testes da Anatel, mas, ao mesmo tempo, conscientes de que os testes têm que ser realizados com base em um mínimo de abrangência, um mínimo de detalhe, um mínimo de confiabilidade. Caso contrário, nós teríamos que começar tudo do zero. Esse é o quadro que eu trago para os senhores e ficaria à disposição para um processo de interação ou responder a qualquer pergunta que possa surgir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Ricardo. Eu consulto aos senhores conselheiros que eles se desejam fazer indagações ao expositor agora ou ao final da exposição de todos os convidados. Ao final de todos. Então, eu passo a palavra, então, ao senhor Pedro Luiz da Silveira Osório, presidente da Associação